O papo hoje, então, é vinil. Mas não é só vinil, não. A gente vai falar também de outros assuntos. Para isso, a gente trouxe um cara que é colecionador de mídias físicas. Ele coleciona, não é só vinil, não. Ele coleciona também CDs, mas ele é publicitário, ele é DJ. O nome dele é Eduardo Bortoluzzi. Mas lá no TikTok e nas redes sociais, Edu B. Se B, eu acho que não é de Bortoluzzi, não, é de Barato Total, mas ele vai contar para a gente daqui a pouco. Edu, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo e vamos falar de vinil. Eu trouxe uns para te mostrar aqui. Pô, legal, legal. Eu que agradeço o convite aí. E aí na Serra do Rio de Janeiro? Como é que tá aí, cara? Chovendo muito, né? Paulo Eduardo, aqui é o pinico do Rio de Janeiro. Eu nunca vi descer tanta água. Parece até brincadeira. 4 da tarde é hora da chuva. Então você tem que ir no mercado antes ou depois, porque senão durante não rola. E É, ainda bora que bem. esse papo de vinil aí tem história pra caramba. E o cara também é estrategista de rede social, tem a parte do publicitário, tem um monte de coisa interessante pra gente falar. Bora! Você sabe, você já me conhece, você sabe que eu já gosto de ir na goela logo cedo, né? Para a coisa já começar. Então, assim, Edu, eu sou o cara da memória afetiva. Eu gosto de ir lá nas coisas que remetem a passado. Eu já dei aqui um insight falando do vinil, mas eu queria começar, cara, até para a galera te conhecer, eu queria voltar lá para a rua Lima e Silva com a Sofia Veloso, lá Tá? para o apartamento do tio Juliano. Foi lá que tudo começou, não foi, não? Foi lá sim, foi lá mesmo. Lá em Porto Alegre, eu sou gaúcho, né? Moro em Santa Catarina hoje, mas eu sou gaúcho. E morei em Porto Alegre por bastante tempo. E aí, filho de pai e mãe separados, o meu pai morava em Santa Catarina e esse meu tio Juliano morava lá em Porto Alegre. E todo final de semana era sagrado, ele me buscava lá, me levava pro apartamento dele, mas ele era gurizão, assim, tinha seus 30 e poucos anos. E aí ele me levava para casa dele, mas ele saía, né? Ele saía na noite, só voltava no outro dia, às vezes. E ele colecionava CD, muito CD, assim, CD, DVD. Então eu vivia ali quando eu ia para lá final de semana, era o dia, final de semana inteiro abrindo CD, ouvindo DVD, tudo que tinha, assim, com as coisas novas que ele comprava. Toda semana ele comprava muito CD, muita mídia, assim. Aí eu ficava lá mexendo, ouvindo os CDs dele, trocando de capa, né? Botando os CDs nas capas erradas e lendo os e-mails dele. Também assinava muita coisa de música, as coisas assim. Eu ficava lendo o e-mail dele e ouvindo os CDs. Aliás, o primeiro CD, foi ele que te deu o CD do Ultraman, não foi? Foi, aham. Como é que é o nome do CD? Eu até escrevi aqui. O Incrível Caso da Música que Encolheu e Outras Histórias. Histórias. Eu não tenho certeza se é por causa disso, mas parece que a Ultraman, antes desse disco, tinha músicas muito longas, muito compridas. E aí, por uma questão comercial, talvez, eles reduziram um pouco disso, né? Então, tem músicas mais curtas nesse CD aí. Eu ouvi dizer que era isso, mas não tenho certeza. Eu sei que você gosta de vinil pra caramba e a sua coleção é grande pra caramba, mas eu separei alguns dos meus aqui. Que eu sei que você curte também quando você vai na casa da galera ver o que que a galera tem de vinil, né? Então eu Aham. separei só alguns aqui para te mostrar. E aí eu vou explicar por que que eu separei cada um deles. O primeiro que eu separei para te mostrar é esse aqui, ó. A Nova História da Música Popular Brasileira, Aham. João Bosco e Aldir Blanc. Por que que eu separei esse disco aqui? Porque ele é diferente, ele é pequenininho. Ele não é um compacto, mas ele é pequenininho. Eu não sei nem qual é a história desse disco aqui. Provavelmente era alguma coleção que você comprava em banca de jornal, alguma coisa Ele nesse é sentido. Esse é um que eu separei para te mostrar da minha coleção. Não que eu seja um colecionador. Esse disco é de 76. Aham. Esse outro aqui, ó, recordando o melhor da música popular brasileira, também de 76. Por que que eu separei? Porque tem aqui, ó, Eu Preciso Aprender a Ser Só, do Marcos Valle. Aham. Por isso que eu separei para te mostrar. Tem um outro aqui que eu gosto, eu sei que você gosta também, Dance Bem, do Tim Maia. Esse Exatamente. você deve até ter, né? Sim. Isso que eu gosto bastante, ó. Nenhum de Nós, Cardume.
Todas as aventuras da Blitz, uma coletânea da Blitz que eu gosto bastante também, bem legal. E o disco que eu mais gosto de todos os vinis que eu tenho, Olha, classicaço, Secos e Molhados. é clássico De realmente. vez em quando, de vez em quando eu mostro aqui, porque é um disco que eu gosto pra caramba. Mas enfim, em algum momento da sua vida, você resolveu que ia colecionar vinil. E Exatamente. aí foi lá e comprou o disco da Marina, todas. Isso. E aí eu quero que você conta essa história para a galera, né? Saber aí como é que foi, por que comprou lá o disco da Marina. E aí aproveita e conta do dia que você foi lá naquele sebo lá no Morro da Fumaça em Santa Catarina e comprou o seu primeiro compacto também. Foi lá no Djalma Discos, né? Foi lá no Djalma Discos. Inclusive, eu vi o Djalma Discos hoje de manhã ainda. Ele expõe aqui no shopping, perto de casa, todo sábado. Eu fui ali dar uma visita rápida, mas não comprei nada hoje. Esse compacto que você comprou lá no sebo, lá no Morro da Fumaça, o que eu pesquisei, né? Foi o compacto que mudou a sua coleção. Que Exa- compacto que era esse? Cara, foi assim, ó. Era um compacto de Maracatus de Capiva, era o nome do compacto. Eu sempre gostei muito do compacto, porque o compacto, né, tem essas músicas. é, Às vezes músicas, o melhor do artista está no compacto, eles lançavam em compacto a música que eles achavam que ia dar mais certo, justamente para mandar para rádios, para fazer esse teste, né, para não prensar os discos grandes antes. Então eu sempre tive uma atenção especial para compacto. E uma vez eu fui lá no Djalma e aí eu tava lá com uma caixa de compactos e eu comecei a pesquisar e tal, buscar ali e comprei pela capa. Paguei R$ 5 no compacto, comprei pela capa. E aí ele mudou minha coleção porque quando eu cheguei em casa e fui cadastrar esses discos no site aqui, que é o Discogs, que eu uso para cadastrar, eu vi que ele tinha um valor legal. Ele tinha um valor de mercado bom, em torno de R$ 10.000 o compacto, que eu paguei 5. Caramba. Então eu deixei na minha coleção, só que assim, ó, é muito comum a gente encontrar preços exorbitantes na internet, mas não tem, né? Não tem liquidez daquilo tem muita gente procurando esse disco a R$ 10.000. Então ficou na coleção ali e o Discog tem um formato ali que tu pode ver a coleção dos outros e mandar mensagem e tal. E aí um cara me mandou mensagem, um lojista lá do Rio de Janeiro, dizendo que tinha interesse nesse disco. E aí eu perguntei quanto que ele pagava e tal. Aí ele me falou que em dinheiro, cara, em dinheiro eu não posso te pagar mais do que R$ 3.000 e tal, tal, tal. Eu falei, não, então eu vou deixar. Aí a gente continuou conversando. Aí um dia, eu falei, cara, deixa eu ver o que que tem na tua loja. Ele era lojista, né? Aí me mandou a lista dos discos que ele tinha para vender. Aí eu falei, olha, eu faço um negócio contigo, eu troco esse compacto por R$ 7.000 em disco na tua loja. Aí ele fechou, na hora ele fechou. E aí eu escolhi na época uns 15, 16 discos que deram R$ 7.000. Ele me mandou os discos e eu mandei o compacto para ele. Eu costumo dizer que a minha coleção mudou aí, porque assim, 15 discos a 7.000, alguns ali discos que eu talvez nunca compraria, nunca pagaria o preço que eles valem, né? E que ajudaram a valorizar a coleção, não só financeiramente, mas quando eu vou tocar em algum lugar, né? O cara bota ali, tipo, Os Tincoãs, por exemplo, é um disco clássico que é difícil de encontrar. Então, quando tu roda um Tincoãs, ali todo mundo, porra, tipo, isso aí é uma raridade, tal, tal, tal. O pessoal gosta de ouvir. Então, são discos que mudaram a coleção. Eu digo que mudaram a coleção mesmo. Começou com o disco Todas, da Marina. Tudo começou com o disco da Marina. Na verdade, e essa história de colecionar disco começou como? Eu criei uma playlist de música brasileira. Quando eu saí do banco, quando eu pedi as contas do banco e fui dar um ar para a cabeça, eu fui para a Praia da Pipa, lá no Rio Grande do Norte. Fiquei um tempo lá. E aí lá eu tava querendo voltar assim sei lá, me encontrar de alguma forma, de alguma outra forma, tentar mudar um pouco a vida, assim, e comecei a resgatar coisas que me davam bons sentimentos e tal. E aí, como música sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, tem o lance lá do meu tio, né? Sempre me envolvi. E aí falei, cara, vou. Aí tinha descoberto umas coisas novas, sempre gostei da música brasileira, na verdade. Eu gosto de cantar no banho, cozinhando, em casa, então eu não falo inglês, né? Então, pô,
E aí, música brasileira. Aí eu descobri Robson Jorge e Lincoln Olivetti, descobri outras coisas do Marcos Valle, já conhecia o Marcos Valle, mas descobri assim o lado mais bossa nova dele, essa coisa assim, gostei. Azimuth também, né? Enfim, esses artistas que Jorge Ben, fui a fundo na carreira de Jorge Ben, então eu falei, cara, a música brasileira dá um caldo legal, vou começar a investir nessa playlist de música brasileira no Spotify, que tá lá, hoje tem quase 200 seguidores na playlist, né? Eu falo bastante dela também, gosto dela. E aí tem uns amigos que tocam, que discotecam no disco. Então tava naquele mundo ali, todo mundo com disco, a galera comprando disco, só que de música eletrônica, indo nas festas que tinha disco, lembrava do meu tio que tinha disco, tinha CD, tinha tudo. Eu já tinha, na verdade, quando eu comprei o Marina, eu tinha 3 discos que o meu tio tinha me dado uma vez, antes de eu pensar em começar a colecionar. Tinha um toca-disco lá na casa dele, ele, leva esse toca-disco pra ti, leva esses 3 discos aí também. Eles estavam na minha casa e tal, mas não, nem considerava coleção, assim. Aí eu, em Balneário Camboriú, um belo dia assim, passei por uma feirinha, tava eu e uma ex-namorada minha. Aí, vamos olhar aqui e tal. Aí eu encontrei esse disco da Marina Lima, que é uma cantora que eu amo de paixão, gosto muito. Tá na minha playlist. E aí eu falei, cara, é a mesma capa do lá do Spotify, né? Esse aqui é o disco todo, aquela. E aí aquilo começou, eu comprei um, comprei outro, aí eu comprei esse da Marina primeiro, depois comprei Kid de Abelha, umas coisas assim que eu sempre gostei, Kid de Abelha, Marina Lima, esse rock assim, esse estilo. E aí, cara, quando eu vi, tô com 700 discos em casa e é isso aí, não parou mais. Na verdade, a minha busca da coleção é a minha playlist de música lá no Spotify ou no YouTube, né? Tem nas duas plataformas, mas a base da minha coleção, da minha pesquisa, tá no digital e eu tento trazer isso pro disco para discotecar. Eu vi que tem umas coisas muito legais. Tem quase 600 músicas, Serginho, nessa playlist. Aliás, tem uma música lá, cara, que assim, memória afetiva total para mim. Eu lembro que meus pais tinham um disco, uma coletânea, e eu lembro de duas músicas só dessa coletânea. Né? Era a balada, não sei o que é o nome, que era a balada do Louco do Mutantes e Tá? Cavaleiro de Aruanda do Ronivon. Eu não sei se tem balada do Louco lá, mas Cavaleiro de Aruanda eu sei que tem, que é de Aham. uma fase bem legal do Ronivon. Quem não conhece, quem acha que o Ronivon é só o tiozão, né, do vinho, ele tem uma fase bem legal. Eu só não consigo falar o nome da sua playlist. Como é que é? Amaniwa, é isso? Amaniwa Brasil. O nome é bem curioso. Amaniwa Brasil. Amaniwa Brasil. É isso aí. Tem quase 600 músicas lá e é bem legal. E aí, Serginho, queria trazer você para o papo, porque você tem uma história muito parecida com a do Edu, com essa relação de rádio, uma vitrola, LP pra caramba e um lugar para ouvir, né? Pois é, o que eu fico vendo só quando o Edu falou essa coisa desse compacto aí, ou desse disco de 10 mil reais, eu falei, puta merda, eu tava rico e não sabia, né? Porque lá em casa devia ter, cara, tranquilamente também, uns 700 a 1000 discos, porque, cara, meu pai era apaixonado por música, a gente ouvia do clássico, cara, tudo que você imaginar nacional e coisa e tal. O que eu vivi muito na minha infância foi aquela coisa da troca de conhecimento que a gente tinha na adolescência, né? Tipo assim, a minha geração, o Paulo pegou um pouco isso também, aquela coisa que a gente ia para a loja de disco muitas vezes sem saber, ou então ia para comprar um específico, mas você ficava naquela coisa do que hoje você chama do teu garimpo, a gente garimpava dentro das lojas, né? E às vezes comprava um disco pela capa, quer dizer, tinha puta de umas capas sensacionais. E a gente tinha muita troca do conhecimento, que era aquela coisa que você ligava um para outro e falava assim, cara, comprei isso, pô, vem para cá para a gente ouvir junto. Então é uma coisa que eu vejo que as gerações mais novas, a tua com certeza também já perdeu um pouco essa. Não existe mais, acho que, muito isso, né? Tipo, hoje é tudo digital, tudo digital. Então a Hoje é gente tinha manda o link.